Que a paz do Senhor esteja com todos. Desejo um dia e uma semana muito abençoados. Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo num capítulo da Bíblia que é, uma verdadeira montanha-russa de emoções e promessas. Isaías capítulo 54. É um texto bem antigo, mas que pulsa com uma mensagem de esperança, assim, radical. Totalmente. E para nos guiar, a gente está usando a tradução da Nova Almeida Atualizada e principalmente os comentários do teólogo John A. Martin, que ajudam a gente a enxergar as camadas mais profundas, sabe? Sim, ele é fundamental. Nossa missão aqui é entender como esse capítulo fala de reconstrução, de crescimento e de uma segurança quase inimaginável. E é fascinante porque ele não começa lá em cima, na glória. Ele começa, no ponto mais baixo possível. Exato. Na vergonha, na desolação. O movimento do capítulo é o que o torna tão poderoso. E o comentário do Martin é crucial aqui porque nos ajuda a ver que isso não é só poesia, sabe? São promessas com peso histórico e teológico imenso para o povo de Israel, e que ecoam até hoje. Exato. Ok, vamos analisar isto. O capítulo abre com um soco no estômago já no versículo 1. Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Sabe, essa imagem sempre me pareceu muito forte, quase cruel. É pesada. É um começo tão pesado para um capítulo sobre esperança. A minha primeira leitura é de pura tristeza. O que mais está em jogo aqui? Então, o que é fascinante aqui é a metáfora que o profeta escolhe. A mulher estéril, para aquela cultura, era o símbolo máximo da vergonha, da falta de futuro. Sem filhos não havia linhagem, não havia herança, não tinha relevância social. Era um beco sem saída. Então, ao chamar a nação de Israel no exílio de estéril, o texto vai direto na ferida. Eles se sentiam exatamente assim. Abandonados. Abandonados por Deus, sem futuro. Uma nação que tinha falhado em seu propósito. Ou seja, a promessa não está ignorando a dor, ela está começando nela. E é nesse ponto mais baixo que vem a ordem mais absurda. Cantar. Cantar parece um comando para se iludir. Exatamente. É um ato de fé absurdo, quase provocador. É como celebrar a colheita, olhando para uma terra seca, rachada. Nossa, boa imagem. Deus não está dizendo, finja que não dói. Ele está dizendo, cante apesar da dor. Porque eu estou prestes a reverter essa situação de uma forma tão completa que vai parecer impossível. Uau! A ordem para cantar é uma declaração de confiança na soberania de Deus sobre a realidade aparente. E a promessa que se segue justifica esse canto. O texto diz que os filhos da mulher solitária serão mais numerosos que os da casada. É uma inversão total de expectativas. Uma inversão completa. A nação que era um fracasso, a estéril, vai ter um futuro mais glorioso e numeroso do que qualquer outra nação que nunca passou por essa desolação. Puxa. Deus não está prometendo só consertar o que quebrou. Ele está prometendo construir algo ainda maior a partir das ruínas. Então, no versículo 2, a metáfora se torna incrivelmente prática. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o todo da sua habitação. Não o economize, estenda suas cordas e firme bem as suas estacas. É muito visual. Muito visual, não é só um sentimento, é uma ação. É a fé se tornando trabalho braçal. A imagem é de uma família nômade que cresceu tanto que a tenda antiga já não serve mais. Faz sentido. Precisa de mais espaço, cordas mais longas, estacas mais firmes. Deus está dizendo, comece a se preparar fisicamente para o crescimento que eu prometi. Não é para esperar ver para crer, é para crer e por isso começar a construir. E essa expansão não é pequena, né? O versículo 3 fala em transbordar para a direita e para a esquerda. Exato. Possuir nações e habitar cidades em ruínas. Então não é só sobre ter a própria casa de volta, é sobre uma expansão que redefine fronteiras. Exatamente. É uma promessa de uma reversão tão completa que não apenas restaura, mas eleva Israel a uma nova posição de proeminência. Então, essa primeira parte é essa explosão de esperança, sabe? O que parecia morto e sem frutos vai florescer de uma maneira inimaginável. Sim. Mas o texto não para na quantidade, ele aprofunda a qualidade do relacionamento, certo? A metáfora muda. Muda de um jeito impressionante. A gente sai da imagem de uma mãe e seus filhos para algo muito mais íntimo. Bem mais íntimo. Um marido e sua esposa. O versículo 5 diz:
porque o seu Criador é o seu marido. Isso muda tudo. Não é mais sobre demografia ou território, é sobre relacionamento. E que relacionamento! O exílio, na teologia profética, é frequentemente descrito como um período de separação, quase um divórcio, causado pela infidelidade de Israel. Certo. Agora, a promessa de reconciliação. O marido que havia se afastado está voltando para casa e restaurando sua esposa. E olha os títulos que Deus usa para se apresentar. Sim. Criador, que fala do seu poder absoluto. Marido, que fala de aliança, de intimidade. Senhor dos exércitos. O poder de proteção. E Redentor, aquele que paga o preço para resgatar o que foi perdido. É como se Deus estivesse reafirmando todas as facetas do seu caráter para garantir que Israel entenda a profundidade desse reencontro. Ele está dizendo, eu sou tudo o que você precisa. Exatamente. E com isso, ele promete remover a vergonha da mocidade e a desgraça da viuvez. Precisamente. Ele está curando as memórias dolorosas do passado. A vergonha da escravidão no Egito, a desgraça do exílio na Babilônia. Tudo isso será apagado pela glória da restauração desse relacionamento. E aí a gente chega ao coração dessa sessão, nos versículos 7 e 8, com um contraste que é, nossa, de tirar o fôlego. É muito forte. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. E continua, num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você. Uau! Isso é poderoso, mas para alguém que está no meio do breve momento de abandono, não deve parecer nada breve. Como o texto lida com essa tensão entre a percepção humana e a perspectiva de Deus? Essa é uma observação crucial. Do ponto de vista de quem está no exílio há décadas, não tem nada de breve nisso. Pois é. Mas a linguagem aqui serve para estabelecer uma proporção divina. A ira de Deus, que é uma reação justa ao pecado e que resultou no exílio, é finita, temporária, um momento. Já a sua misericórdia, essa é eterna. A disciplina tem um ponto final, mas o amor, não. E a palavra para misericórdia aqui é especial, não é? Sim, é uma daquelas palavras que perdem muito na tradução. A palavra hebraica é hesed. Hesed. Um sentimento de pena ou compaixão. Hesed é um amor de aliança, uma lealdade que não desiste, quase teimosa. É um compromisso fiel que não se baseia no comportamento do outro, mas no caráter de quem promete. Entendi. É Deus dizendo, meu compromisso com você é mais forte do que a sua falha. Minha lealdade à nossa aliança vai superar a sua infidelidade. É um amor que tem história, que tem base num pacto. Uau! Então, quando ele diz que vai acolhê-la com grande hesed, ele está dizendo que não é só um perdão, mas uma reafirmação de um compromisso inabalável. Exatamente. A ira foi um momento, o hesed é para sempre. E essa ideia de um compromisso, de uma aliança inabalável, é o gancho perfeito para a próxima sessão. Sim, porque o texto usa uma das histórias mais antigas da Bíblia para solidificar essa promessa. E, honestamente, é uma comparação que eu não esperava. Pega todo mundo de surpresa. Versículo 9, ele menciona as águas de Noé. O que o dilúvio tem a ver com o futuro de Israel no exílio? À primeira vista parece uma conexão estranha, mas é genial. Qual foi a promessa que Deus fez a Noé depois do dilúvio? Que nunca mais destruiria a terra com água. Exato! Foi uma promessa universal, incondicional, marcada por um sinal no céu, o arco-íris. Uma promessa tão certa quanto as estações do ano. Certo, uma aliança que vale para toda a humanidade. Isso. E agora, Deus pega o peso e a certeza dessa promessa universal e a aplica de forma específica a Israel. Ele diz, assim como jurei a Noé, agora jura a você. Não mais ficarei irado com você, nem a repreenderei. Caramba! Ele está colocando essa nova promessa, a aliança de paz, no mesmo nível de certeza da aliança com Noé. Ele está fazendo um juramento. E a linguagem que ele usa para descrever a firmeza dessa aliança no versículo 10 é simplesmente avassaladora. É demais. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas,
A minha misericórdia, Hesed, não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida. Ele está dizendo que essa promessa é mais permanente que a geografia do planeta. É uma hipérbole de proporções cósmicas. Pensa na coisa mais estável e permanente que você conhece no mundo natural. Uma montanha. Uma montanha. Deus está dizendo, é mais fácil essa montanha virar pó do que a minha aliança de paz com você ser quebrada. Isso eleva a promessa ao nível de certeza absoluta. Isso levanta uma questão, se a promessa é tão absoluta, como a gente interpreta isso? Afinal, a história de Israel depois do retorno da Babilônia teve outros momentos difíceis, outras dispersões. E é exatamente por isso que a análise de Martin sugere que a linguagem aqui aponta para algo além do retorno imediato do cativeiro, a grandiosidade da promessa. Dar um cumprimento futuro e final. Aponta para uma era escatológica, um reino milenar, onde essa paz e essa aliança com Deus serão finalmente estabelecidas de forma perfeita e ininterrupta. Entendi. Não é apenas uma solução para o problema da Babilônia, mas a solução final para a relação conturbada entre Deus e seu povo. Uau! Isso amplia o escopo de uma forma tremenda. Não é só sobre voltar para a casa do exílio, mas sobre um futuro glorioso e perfeitamente seguro. Exato. O que nos leva à seção final do capítulo, que descreve como vai ser esse futuro. E a descrição é deslumbrante. A cidade sendo reconstruída com pedras preciosas, safiras, rubis. Parece um conto de fadas. O que isso simboliza? A cidade é Jerusalém, descrita como aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada. Ela passou por tempestades de julgamento e invasão. Certo. A reconstrução com materiais de valor inestimável, que em outras partes da Bíblia descrevem o próprio trono de Deus, simboliza o cuidado, o valor e a estima incomparáveis que Deus tem por ela. Não é um simples remendo? Não, é uma transformação gloriosa. É Deus dizendo: onde houve ruínas e vergonha, eu construirei algo que reflete a minha própria glória. E a promessa se estende para além dos edifícios, né? Para as pessoas que vivem neles. O versículo 13 diz que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Isso é incrível! O que uma sociedade onde todos são ensinados diretamente por Deus sequer pareceria? É uma visão de uma sociedade ideal. A educação dos filhos na lei de Deus sempre foi um pilar para Israel. Mas aqui a promessa é que o professor não será um sacerdote ou um pai, mas o próprio Senhor. O próprio Deus. Esse conhecimento direto e íntimo de Deus e da sua vontade resultará na paz mais profunda imaginável. A palavra aqui é shalom, que não é só ausência de conflito, mas plenitude, bem-estar, integridade em todas as áreas da vida. E essa paz interna gera segurança externa. O versículo 14 diz que eles ficarão longe da opressão e não terão o que temer. Sim, a justiça será o fundamento da sociedade. E quando uma sociedade é verdadeiramente justa e seus cidadãos têm essa shalom interior, o medo da tirania, da opressão, desaparece. Certo. A segurança não virá de muros mais altos ou exércitos mais fortes, mas do caráter justo do povo e da proteção direta de Deus. O que nos leva à famosa e poderosa declaração do versículo 17. A mais famosa. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Essa é talvez uma das promessas de segurança mais citadas em toda a Bíblia. Mas o que ela realmente significa nesse contexto? É uma garantia de que nada de ruim vai acontecer? A análise de Martin amarra isso de forma muito clara. No passado, Deus permitiu e até usou destruidores, nações como a Síria e a Babilônia, como instrumentos de disciplina contra seu povo. Certo. Mas nesta nova e eterna aliança de paz, isso acabou. Nenhuma nação hostil terá mais a permissão divina para prevalecer contra Israel. A proteção é total. E ela cobre tanto a violência física, a arma forjada, quanto os ataques verbais ou legais. A língua que quiser acusá-la. Exato. Exatamente, é uma vindicação completa militar e judicial. E o capítulo termina explicando por quê.
Essa segurança toda não é algo que eles conquistaram. É a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim. A segurança deles não está neles mesmos, mas no fato de que pertencem a Deus e que a sua justiça foi dada por Ele. Então, recapitulando. Isaías 54 nos leva numa jornada incrível. Começa na vergonha da esterilidade e nos leva à promessa de um crescimento explosivo. Impressionante. Passa pelo abandono que parece eterno, mas que Deus chama de breve momento, para chegar a um relacionamento restaurado, íntimo e baseado num amor leal, o Hesed. Isso. E nos mostra uma cidade em ruínas, sendo reconstruída com glória, culminando numa promessa de paz e segurança mais permanentes que as próprias montanhas. É uma transformação completa. Para deixar algo para a gente pensar, o capítulo termina afirmando que todas essas promessas, segurança, justiça, paz, são a herança do povo de Deus. A herança. O que significa receber algo não apenas como um presente, mas como uma herança. Um presente pode ser algo pontual. Uma herança fala de identidade, de direito de nascimento, de algo que não pode ser tirado ou perdido. Faz sentido. Não é um salário que você ganha por merecimento no fim do dia, mas um status que você recebe por ser filho. É um pensamento poderoso sobre a natureza da segurança que está sendo prometida aqui. Uau! É uma segurança que não depende do nosso desempenho, mas da nossa identidade nele. Que Deus abençoe todos os ouvintes.